Bom, pessoal, depois daquele vídeo lá que eu falei sobre o dom de línguas, né, o vídeo anterior, que eu expliquei que era a glossa, algumas pessoas vieram nos comentários me cobrar porque eu não falei de Coríntios 13, que Paulo fala assim, Coríntios 13 mesmo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Então vamos dar uma analisada nessa questão aqui para a gente entender melhor, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Como eu sempre digo, pessoal, aqui no canal, é até um lema meu, a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2019. Então a gente tem que ver o contexto da época e a língua da época em que a Bíblia foi escrita. Eu vou começar só citando o termo anjo, que é angelos em grego, que anjo é mensageiro. No hebraico também, tá? Para quem não sabe, só que em hebraico é malach. É mensageiro. No caso do termo grego, é o equivalente do termo hebraico. Só que aqui tem uma forte evidência do helenismo grego. Forte influência, perdão. Porque os ângelos, na cultura grega, eles vêm daqueles personagens mitológicos, que eram aqueles seres que traziam mensagens... Olha o barulho aqui, é infernal. Aqui, eventualmente, tem esses barulhos. Aliás, tome bastante água, tá, pessoal? Tá vindo uma onda de calor forte aí. Aqui tá um inferno aqui. Então, os gregos, na mitologia, eles tinham personagens mitológicos que eram mensageiros entre os deuses e os homens, como, por exemplo, Esculápio, ou conhecido como Mercúrio, aquele deus que tinha as asinhas no pé. Aquilo é um anjo, era um mensageiro, que ia lá para Zeus e pegava a mensagem de Zeus e trazia para o mortal. Então, ângelo tem esse sentido. Por isso que as imagens dos anjos são com asinha, auréola, essas coisas, porque tem esse sentido, tá? Então isso aqui tem uma forte influência da cultura grega, tá? Continuando. Na época de Paulo, quem dominava o mundo era o Império Romano. E o Império Romano, eles falavam a língua grega. Vou colocar aqui, grego. Já no resto do Império, a língua que era popular era o latim. Tanto que Jerônimo, quando ele traduz a sua Bíblia, ele chama a Bíblia de Vulgata. O que é Vulgata? Ela é vulgar, é popular. Vulgo é como você é conhecido popularmente. Por exemplo, eu sou o Ronaldo aqui do Analisando a Escritura. Vulgo Amadinho. É assim que algumas pessoas me conhecem. Ah, o Amadinho. Então eu sou vulgarmente conhecido como Amadinho. Então o Papa Damaso, ele pede para Jerônimo pegar a Bíblia, que era em grego, e traduzir para uma linguagem mais vulgar, a língua do povão, a língua que as pessoas entenderiam. Então ele pega do grego, ele traduz para o latim, então é uma língua mais vulgar, popular. Para esses que falavam essa língua mais vulgar, popular, o latim, o grego era considerado uma língua mais clássica, que era uma língua mais refinada e era falada mais por quem era dominante, no caso o Império Romano. Então o grego era conhecido como língua dos anjos, dos mensageiros. Até porque eram os gregos que dominavam esses povos, eram eles que mandavam mensageiros para esses povos. Por exemplo, se o imperador Nero quisesse mandar uma mensagem para a Galácia, lá para os Gálatas, ele ia mandar um mensageiro. Nero decreta que hoje é feriado aqui na Galata. Então, essa era a língua dos anjos, que eram os mensageiros que traziam a mensagem do império para os povos vizinhos. E para esses falantes aqui, os dominantes da época, o latim era uma língua mais pobre, uma língua do povão, sabe, uma língua do baixo clero. Então essa aqui era a língua dos homens. Então nós temos aqui a língua dos mensageiros e a língua dos homens. Vamos ver uma evidência na Bíblia? Vamos ver. Vou pegar aqui, 1 Coríntios. 1 Coríntios 11. Deixa eu só achar o versículo aqui. Versículo 9. E ao homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Versículo 10. É por isso que a mulher deve se disciplinar o seu cabelo, por causa dos anjos. O que Paulo está falando aqui? Deixa eu só ver aqui se tem um aparato crítico que menciona. Se menciona algo relevante. Ter autoridade sobre sua cabeça, tendo um penteado que corresponda às exigências e aos costumes da época, a fim de não aparecer como uma mulher de má vida. O que a Bíblia de Jerusalém está informando aqui? Que na época de Paulo, as mulheres que não usavam véus eram consideradas prostitutas. Tanto que na cultura semita é assim, né? Você pode ver os muçulmanos, a mulher tem que usar um véu, um niqab, alguma coisa, uma burca, porque senão a mulher é considerada uma mulher da vida, uma prostituta. No judaísmo também é assim até hoje. Os judeus que são religiosos, ou as esposas de rabino, elas sempre usam um véu. Só que nessa época aqui era pior ainda. Se a mulher não tivesse um véu,
ela poderia ser confundida com uma prostituta. Então o que Paulo fala para a mulher? Use o véu por causa dos mensageiros. Quem que eram os mensageiros? Eram os forasteiros que vinham do império. Eles poderiam confundir essas mulheres com prostitutas. Falar, aquela mulher está sem véu, deve ser mulher da vida, vou pegar ela. Então, por isso que Paulo manda que ela use o véu. Ah, Ronaldo, mas aqui é anjo. Paulo está falando que os anjos, seres celestes, podem pegar as mulheres. O que Jesus falou? No reino do céu serão como os anjos. Não se casem e não se dão em casamento. Então, essa história de sexo com anjo, pode esquecer. Isso é completamente impossível e não tem respaldo algum na Bíblia. Então, quando Paulo fala aqui anjos, ele está se referindo aos mensageiros. Não seres celestiais. Ele está se referindo aos mensageiros que poderiam confundir essas mulheres com prostitutas. Então, como Paulo chama esses homens aqui, forasteiros, estrangeiros, de mensageiros, então a gente entende que aqui a língua dos anjos é a língua dos mensageiros, era o grego. Já a língua dos homens era o latim. E para finalizar, uma coisa que eu não mencionei no outro vídeo, uma pessoa que começa a falar uma língua estrangeira, sem ter estudado, ou por um fenômeno de osmose ou algo do tipo, isso é chamado de xenolalia, tá? Não confundam com glossolalia que eu falei no outro vídeo. Glossolalia não tem som fonético algum. Não tem regra, não tem nada, é só sons fonéticos aleatórios. Não sei o que. Isso é glossolalia. Agora, quando uma pessoa de repente começa a falar uma língua que não conhece, isso existe, tá? Para quem não sabe, isso é chamado de xenolalia. E é disso que Paulo está falando em Coríntios. Aquelas pessoas tocadas pelo Espírito Santo, elas conseguiam evangelizar em línguas que elas não conheciam. Por exemplo, de repente o cara ia para a Grécia, ele começava a falar em grego. Isso acontece. Uma pessoa que diz que passou por isso, mas eu não sei se é verdade, é o Henri Cristo. O Henri Cristo falou que assim que chegou em Paris, ele começou a falar francês. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas já foi relatados casos desse tipo, de pessoas que do nada conseguem aprender um outro idioma. Não sei se é osmose, se é absorção, o que é, mas ou se a pessoa já tinha um conhecimento prévio que ficou guardado no subconsciente, não sei. Mas isso é chamado de xenolalia. Xeno é língua estrangeira, tá? Então aqui no contexto, Paulo está sempre se referindo à língua dos estrangeiros. Língua dos anjos, língua dos homens. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Não é língua de nenhum ser celestial, é a língua dos mensageiros, tá bom? Quem gostou, dá like aí no vídeo, tá? Meus vídeos estão com pouco like, pessoal. Tem vídeos aí que não chega nem a 500 likes. Se cada um desse um like, como eu falei naquele vídeo, cada enxadada é uma minhoca, cada enxadada é uma minhoca. Se cada um que assistir der um like, já vai ajudar bastante, vai aumentar o alcance, a atividade. Tentem dar um like, pessoal, só para ajudar. Nem que tenha que atualizar a página, né, porque o YouTube tem removido os likes. Dar uma atualizada, ver se ficou, se não ficou, só dar de novo. É um segundinho só. Mas isso ajuda a aumentar a atividade do canal. Quem é inscrito, ativa o sininho. Quem quiser, comente aí o que achou. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.